Fala pessoal, vamos comentar aqui mais um edital aqui, mais uma análise de edital agora para o concurso da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu me chamo Lucas, sou auditor do TCE aqui de Alagoas, sou formado em Ciências Contábeis. Comento alguns editais, fazendo alguns grifos das principais informações e hoje vou comentar especificamente esse concurso, grande com diversos cargos, realizado aqui sob a responsabilidade da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Unicentro. Então vamos lá para os principais aspectos. Se você quiser também me seguir nas redes sociais, é só seguir lá no @auditor.lucas. Também já deixe seu like, faço mentoria, direciono para os estudos, para essas áreas de controle, de gestão. Hoje vou focar mais nos cargos de administrador, de contador e também de assistente administrativo. Então qualquer coisinha é só você falar comigo lá. Vamos aqui analisar as principais informações deste concurso. Como eu falei, concurso para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, sob a responsabilidade aqui da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, que é FAO, se não me engano, aqui a sigla. É um concurso que vai ser feito para as áreas de cargo público de agente universitário da carreira técnica, universidade de nível médio e nível superior. Vou focar mais naqueles cargos, mas vou passar por cima também de outros, identificando os principais pontos. Vamos ver esse aqui. Basicamente as provas terão 4 etapas, mas algumas não vão ser necessárias, todas essas etapas. A primeira etapa vai ser composta por prova teórica objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, é obrigatório ter a prova objetiva. Segunda etapa, prova prática de caráter classificatório e eliminatório para as funções definidas, aqui no edital. Vai ter também a terceira etapa, que é a prova de títulos, e a quarta etapa, que é experiência profissional ali. A banca vai identificar o seu currículo e também vai atribuir uma pontuação conforme os critérios definidos no edital. Então vamos aqui avançando mais um pouco, Aqui a gente pode identificar o site para inscrição do concurso, concursofao.com.br, também pode ser na unioeste.br/concursos. Vamos lá para os cargos. Vai ter cargo de técnico em anatomia, necrópsia, técnico em laboratório, que você pode identificar a lotação do cargo, quantas vagas tem, remuneração e etapas da prova. Como eu falei, vou focar aqui mais no cargo de técnico administrativo, A gente pode identificar que a lotação vai ser para a cidade de Cascavel, Foz do Iguaçu, Beltrão, Marechal Rondon, Toledo. Vocês podem identificar aqui quantitativo de vagas, também 15 vagas para Cascavel, 6 vagas para Foz do Iguaçu, 4 vagas para Beltrão. Então 7 vagas aqui, muitas vagas, salário inicial de 1.521, mais 209 de auxílio alimentação e também de outros benefícios, Nem todos os benefícios estão previstos aqui no edital. Então é importante que você tente, faça essa prova de concurso, porque são muitas vagas, nem que seja para testar seus conhecimentos, e se você conseguir aprovação, melhor ainda, Na verdade, esse valor de 209 é o valor acrescido ao salário base, para complementar ali o piso salarial regional. Cargos de nível superior: administrador, 4 vagas no total para Cascavel, 1 para Foz do Iguaçu, então 5 vagas ao todo, remuneração de R$ 3.574. Para contador, 7 vagas aqui identificadas para as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Beltrão, Marechal Rondon, Toledo. Salário R$ 3.574, também o mesmo salário ali de administrador. Então muitas oportunidades, muitas vagas para esses cargos de nível superior. Eu acho que de nível médio, de assistente administrativo aqui, tem uma boa quantidade de vagas aqui, bate perto dos 40, se eu não me engano, 40 vagas, então muitas vagas, Então não perca essa oportunidade. Aqui tem os outros cargos que eu estou elecando, também vai ter prova para psicólogo, médico veterinário, químico, nutricionista. Então aqui vai estar nesse ponto 1 identificando os requisitos para você tomar posse no cargo, Por exemplo, para o cargo de técnico administrativo, basta você ter o ensino médio completo.
Nível superior é administrador, graduação em administração, mais registro no órgão de classe. De contador, nível superior em contabilidade, né, ciências contábeis, mais registro no CRC. E aqui todas as outras requisitos para você tomar posse no cargo, né? Quanto é que vai ser a inscrição para esse concurso? Nível médio, R$100, nível superior, R$150. Mais à frente eu vou trazer o cronograma indicando até qual período você pode pagar a inscrição do concurso. Vou trazer as matérias também, a data da prova e outras informações. Vou descer aqui mais um pouquinho. Já adianto logo que essa banca aceita caneta de cor azul ou preta, né? Algumas bancas preferem adotar apenas a cor preta, mas essa daqui flexibilizou e permite a cor preta ou azul na realização da prova. Que reforça de novo as etapas, né? Primeira etapa, prova objetiva. Segunda etapa, para alguns cargos, vai ter essa etapa de prova prática. Terceira etapa, de títulos, né? Nível superior vai ter também nível médio. E quarta etapa, a parte da experiência profissional e análise de currículo. Vamos lá, quais são as matérias que serão exigidas para esses concursos? Para todos os cargos, 5 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de conhecimentos gerais e legislação específica e, o mais importante, 25 questões para conhecimentos específicos da sua área de atuação, ou seja, 40 questões aqui para essas provas, tendo maior peso de 2,8 por questão para os conhecimentos específicos, né? Para as outras disciplinas o peso é 2 e para o conhecimento específico 2,8. Então concentraria mais minha atenção, mais esforços para os conhecimentos específicos. Não é à toa que ele representa 70% da pontuação total. E o que é que você precisa para ser aprovado no concurso? Você vai ter que atingir uma pontuação mínima de 60% da prova, de 60 pontos, para não ser eliminado, ou seja, para ser aprovado. E serão classificados e convocados para a próxima etapa, né? Acredito que se não tiver etapa prática, vai ser a parte dos títulos, os 20 primeiros candidatos para cada vaga de ampla concorrência ofertada por cidade do cargo e todos os classificados de PCD e AFRO. Então, já é outra informação importante, ou seja, aqueles que tiverem a pontuação mínimo de 60 pontos, é que ele não divide por matéria, você vai seguir para a parte da prova de títulos e análise de currículo, que também tem uma pontuação muito boa, muito grande. Então, se você fizer ali os 60%, você está ali na briga. Então, nesse primeiro momento, você fazendo 60% da prova, já é um grande avanço, já é um grande passo para a aprovação. Aqui está indicando no ponto 10.6 onde é que será realizadas as provas, né? Aplicados nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido, Rondon e Toledo. Vamos descer mais aqui. Será aplicado na data de 20 de agosto, ó, aqui já traz também no item 10.7 a data da prova, será dia 20 de agosto, então você tem ali junho, julho e agosto, tem quase 3 meses para estudar para essa prova, então não perca a oportunidade, já inicie seus estudos, que traz outras informações, que você tem que chegar com antecedência mínima de 45 minutos, a cor da tinta preto ou azul, então dê uma lida mais aprofundada aqui no edital, principalmente para outras informações. Agora vamos para aqui a parte prática, né, que não são para todos os cargos, que eu vou pular aqui, que é mais específico para alguns cargos. As exigências, aqui todas as informações. Prova de título para tradutor e intérprete de Libras, também vou passar aqui rápido. Vamos agora para a terceira etapa, para todos os cargos, né, que é a prova de títulos. Como é que vai funcionar? Você vai poder pontuar apenas em uma dessas opções. Ou para nível médio, se você tiver graduação, 5 pontos, especialização 7, 2 especializações 10, mestrado 10 e doutorado 15. Ou seja, você vai poder pontuar até 15 pontos, porque o que vale é a sua maior qualificação. Então, se você tiver doutorado, você já vai pontuar 15 pontos numa prova que vale 100 pontos na prova objetiva, então você já dá um grande salto ali. Se você tiver 2 especializações, 10 pontos, né? Pontuação muito boa ali. Da mesma forma, ocorre para
Ó, o tradutor já tem outros critérios, né? Eu vou passar aqui por cima, mas está disponível na página 24. Para os outros cargos de nível superior, da mesma forma, uma especialização 7 pontos, na verdade, duas especializações 10, mestrado 10 e doutorado 15. Então você só pode pontuar de acordo com a sua maior qualificação. Vamos avançar aqui mais um pouco. Quarta etapa, que é a parte da prova de experiência profissional e análise do currículo. Como é que vai funcionar? Um ponto por cada ano, né, de experiência na área privada ou na área pública que tenha relação com a sua área de atuação. Critério: experiência na área da vaga no setor privado ou terceiro setor, 1 ponto por ano. Se você tem essa atuação no setor público, então 2 por ano, ou seja, você pode ter no máximo 15 pontos aqui. É o que determinou aqui a banca, né, de acordo com o edital. Então, se você tiver 15 pontos, por exemplo, na área privada, 15 anos de atuação na área privada e tiver um doutorado, você já tem 30 pontos ali a mais para essa prova. Então, é muito importante essa etapa dos títulos e também da análise do currículo, né? Então, quem tiver muita experiência já em atuação na área ali do cargo, vale a pena fazer essa prova, porque você já vai iniciar ali com os passos à frente dos outros candidatos. Agora vamos para o anexo 2, onde eu vou identificar o conteúdo programático, né, de cada um desses cargos que eu citei, né, principalmente focando nos cargos de contador, administrador e assistente administrativo. Para os cargos de nível superior, o que é que vai ser exigido de língua portuguesa? Compreensão e interpretação de textos, muito comum as bancas cobrarem isso. Percepção e compreensão da finalidade de texto, diferenciar os gêneros, informações explícitas nos textos. Ó, aqui até a parte mais ou menos aqui, até mais ou menos na metade do conteúdo de língua portuguesa é interpretação de textos. Então você vê que a banca ali já deu maior ênfase para essa parte, inferência de efeitos de sentidos de textualidade, relações lógicas discursivas marcadas por conjunções, advérbios, elementos argumentativos. Então pega aquela parte mais de interpretação de textos mesmo. Depois, segunda parte, tópicos de gramática normativa. Aí já entra mais aquela parte mesmo da classe de palavras, pontuação, você identificar regência verbal, as classes de palavras propriamente dito, que caem muito em provas, concordância verbal nominal. Então, ó, reconhecimento de efeitos de sentido também, decorrente do uso da pontuação, exploração de recursos ortográficos, morfossintáticos, campos semânticos, outras notações, compreensão de estruturas temática e lexical complexas. Então, focaria mais na parte de interpretação de texto, né? Faria bastantes questões da banca, mas se não tiver, você pega ali uma banca que seja parecida, né? Mas focaria mais nessa parte de interpretação de textos. Raciocínio lógico e matemática, né? Eu já tinha olhado aqui, foca mais na parte da matemática propriamente dito, né? Iniciando aqui com números inteiros, racionais, reais, cai muito isso em prova. Razões e proporções. Sistema legal de medidas cai, mas eu não focaria inicialmente agora atenção a esse assunto. Divisão proporcional, regra de 3, simples composto, porcentagem, progressão aritmética e geométrica, né? APA e PG, também daria mais uma atenção a esses assuntos. Funções exponenciais e logarítmicas, deixaria também mais por último ali. Juros compostos, desconto, composto, estatística, pega ali a parte da matemática financeira, análise e interpretação de dados e gráficos, também é um assunto bom de estudar. E a parte final aqui, equação de primeiro e segundo grau e a parte de geometria. Eu focaria mais na parte de números inteiros, racionais e reais, razões e proporções, que geralmente as bancas cobram mais. Divisão proporcional, regra de 3, aquela questão da porcentagem, PA-PG também, muito interessante esse assunto. E deixaria mais por último a parte de juros, compostos, mas que é bom você estudar porque pode cair uma questão, né, sobre esse assunto. Desconto, deixaria mais por último a parte de interpretação de dados, tabelas e gráficos. E a parte de sistema legal de medidas. Focaria mais naqueles outros assuntos. Conhecimentos gerais de legislação, tópicos relevantes, atuais de diversas áreas, vai falar sobre tópicos da história e geografia do Paraná, com ênfase ao oeste e sudoeste do Paraná. Então aqui é mais a parte de geografia, atualidades. Que mais? Conhecimentos históricos, geográficos sobre
o oeste e sudoeste do Paraná, fenômenos geográficos, né? A parte também da aqui inicial de segurança, transporte, política, economia, sociedade, atualidade basicamente, né? Não tem nenhuma lei específica aqui. Fenômenos geográficos sobre o município, a cidade, meio de vida, trabalho, economia da cidade, SES do campus, de cada campus da UniOeste. Então, mais essa parte mesmo de geografia, estudo socioeconômico ali das cidades envolvidas. Então, bem tranquilo também. Deixaria por último esse conteúdo, né? Apenas para ver ali umas videoaulas. Acho que não seria legal estudar esse assunto por PDFs, né? Em regra, eu recomendo aos alunos estudar as matérias por PDF, mas esse assunto aqui, atualidades, às vezes legislação específica, é bom imprimir o conteúdo ali, só fazer grifos. Eu não recomendo estudar por PDF, porque você vai levar muito tempo, talvez não vai ter uma grande absorção, porque é uma gama grande ali de conhecimentos e você não sabe muitas vezes o que é que geralmente a banca pede. Então, uma videoaula aqui para ter mais noção mesmo do que está sendo pedido aqui de conteúdo. Administração, conhecimentos específicos agora, que é aquele que tem maior pontuação. Administração, organização das sociedades, organização, teorias da administração, importante. Aqui, processo decisório, resolução de problemas, planejamento estratégico, né, também vai incluir ali talvez tático, operacional, comunicação, importantíssimo. Ética, responsabilidade social, compras na administração pública, modalidade de licitação, que ele não especificou qual é a lei de licitação que ele está pedindo. Então aqui eu estudaria a antiga mesmo. Dispensa e inexigibilidade de licitação, gestão e fiscalização de contratos, aquela parte mesmo ali de licitações, né, da 8666, que vai entrar a parte de AFO, Administração Financeira Orçamentária, que é a matéria uma das matérias que eu mais gosto. Finanças e contabilidade pública, né? Eu sou formado em ciências contábeis, gosto demais e atuo com a contabilidade pública, orçamento público, tributação, legislação pertinente, ó. Já vou falando aqui. Lei de Direito Financeiro, Lei 4.320, a banca não trouxe. Ali é a base da contabilidade pública e também do direito financeiro, principalmente com viés orçamentário. Finanças públicas, contabilidade, base. MCAS, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. E também, se a depender da banca, algumas cobram também a parte da LRF, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, mas aqui ele não trouxe, então ficaria mais na Lei 4.320, identificando também o que é uma LOA, PPA, LDO, tipos de orçamento, né? Se é o tradicional, se é... Também tem um orçamento programa, base zero. Então, tem muitos assuntos aqui para estudar na parte de AFO. Gestão de pessoas, né? Parte mesmo mais ali da administração mesmo, gestão de cargos, remuneração, cultura organizacional, aquela parte mais introdutória de administração. Então, muito interessante aqui. Agora vai ter a função de os conhecimentos específicos para o cargo de advogado, analista de informática, que mais? Assistente social, bibliotecário. Agora vou seguir aqui para a função de contador, conhecimentos específicos, contabilidade pública, conceito, campo de aplicação, regimes contábeis, orçamento público de novo aqui, ó, conceito, tipos, princípios orçamentários, né, identificado lá no MCASP, na Lei 4.320, PPA, LDO e LOA, círculo orçamentário também, que é ali mais um assunto de orçamento, né, a parte do estudo, da aprovação, da execução, controle do orçamento, do planejamento, né, em si, da lei específica, da LOA. Primeiro você planeja, né? Ali o executivo tem aquela função inicial de mandar o projeto de lei para depois estar em posse ali do Poder Legislativo para estudo e aprovação. Posteriormente vai ser executado a LOA. Em quarta etapa, né? São 4 etapas, a parte de controle ele é realizado tanto pelo Poder Legislativo como também pelos tribunais de contas. Elaboração está aqui, elaboração, aprovação, execução e avaliação do orçamento, né? São as 4 etapas do ciclo orçamentário. LRF, aqui como vocês podem ver, que é ali complementar 101. Tem alguns pontos que as bancas costumam cobrar mais esse assunto. Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Paraná, muito interessante. Deixaria por último, esse assunto é bem específico mesmo ali para a função de contador. Geralmente eles pedem mais esse assunto de maneira mais aprofundada para os cargos de auditor de Tribunal de Contas, né? Auditor de controle externo. Conceito de receitas públicas, receitas orçamentárias, né? Tem diferença ali, porque na receita pública engloba também a parte de ingressos extra-orçamentários.
receita extra-orçamentária, né? O termo correto seria ingresso extra-orçamentário, estado da receita, né? Lançamento, arrecadação e recolhimento, receita da dívida ativa, o que é que muda ali no patrimônio líquido, se tem alguma alteração, receita corrente líquida, esse termo previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, conceito de despesa pública, tem diversas classificações de despesas públicas, despesas extra-orçamentárias, etapas, né, de execução da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento, regime de adiantamento, né, que são o suprimento de fundos, programação da despesa, contabilidade orçamentária, financeira, e que os demonstrativos contábeis, né, ele focou mais aqui nos demonstrativos da Lei 4.320, inclusive postei uma dica recentemente sobre esses demonstrativos, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, o que é que cada um analisa. Então, muito padrão todos esses conteúdos programáticos, né, tanto de cargo de administrador quanto de contador. Agora finalizar aqui a parte de assistente administrativo, que é o cargo de nível médio. Basicamente os mesmos assuntos, né, dos conhecimentos gerais de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais, né, sobre aquela parte do oeste e sudoeste do Paraná, parte de economia, geografia, sua parte socioeconômica, que os mesmos conteúdos basicamente, compreensão e interpretação de texto, percepção, compreensão e finalidade de texto, é mais ou menos aqui interpretação de texto, aqui emprego da classe de palavras, né, artigo, substantivo, pronome, verbo, concordância e regência verbal, nominal, muito importante, ortografia, pontuação, preposição, a situação gráfica. Então, bem tranquilo, não dispensaria, né, de estudar a parte de redação oficial. Com certeza, pelo menos uma questão vai cair, as bancas gostam dessa parte de redação oficial, então estude, não deixe por último, bote ali inclusive entre os primeiros assuntos a serem estudados na parte de língua portuguesa. Raciocínio lógico, mesma coisa, basicamente, do que eu já comentei lá nos outros cargos, legislação específica também. Agora, conhecimento específico, noções básicas de administração pública, ali também muito tranquilo, conhecimentos básicos de arquivos, protocolo, almoxarifado, redação oficial, relações humanas interpessoais, aqueles assuntos geralmente cobrados para a função de assistente administrativo, técnico administrativo, gestão de documentos recebidos e expedidos. Que mais aqui? Atos administrativos, né? A gente pode identificar ali na matéria de direito administrativo, processo, tem uma lei específica, né? Lei Federal 9.784 falando sobre processo, mas se tiver alguma específica aí no estado do Paraná, foque nela. Correspondência, cadastro, documentos, registro em geral, preenchimento de ficha, formulário, instalação de equipamentos. Então, assim, atividades mesmo administrativas do dia a dia. Se você conseguir ali uma apostila específica, melhor ainda para esse cargo, mas é geralmente que é cobrado aqui para os cargos de nível médio para essa área administrativa. Então, para finalizar, cronograma do concurso, né, publicação do edital dia 26, ontem. Pagamento do boleto, você vai ter até o dia 7 de julho para pagar, para efetuar o pagamento. Prova, dia 20 do 8, né, 20 de agosto de 2023. Aqui tem outras informações. Divulgação da nota prática e títulos também. Homologação final do concurso. Então, a partir do dia 16 de outubro, eles já podem chamar os aprovados. Então, é isso, pessoal. Passei aqui muito rápido sobre as principais informações desse concurso grande. Espero que você consiga sua aprovação. Qualquer coisa, me siga lá em @auditor.lucas, né? Posto mais dicas ali da área contábil, na parte de contabilidade pública, de auditoria também, de administração financeira orçamentária e algumas dicas de concurso também. Então, espero que você tenha uma excelente preparação para a prova. Grande abraço.